Antes de mergulharmos nesta história, reserve um momento para refletir sobre esses sonhos simples. Uma casa para chamar de sua, um lugar onde memórias são criadas e um futuro cheio de esperança. Mas o que acontece quando esse sonho se desfaz, não apenas por causa das circunstâncias, mas porque aquele em quem você mais confia o trai da maneira mais profunda? Por 3 longos anos, meu marido Mark e eu vivemos de macarrão instantâneo e água. Economizamos cada centavo pulando férias, dirigindo carros velhos e caindo aos pedaços, preparando refeições todos os domingos e dizendo não a qualquer coisa que custasse dinheiro. Economizamos, nos sacrificamos e depositamos todas as nossas esperanças na compra da nossa primeira casa, uma casa modesta para começar, sem luxo. Estávamos tão perto. Finalmente, encontramos a casa perfeita, um pequeno rancho de 3 quartos com quintal cercado para o nosso cachorro, Rex, em um bom distrito escolar para quando começarmos uma família. Nossa oferta foi aceita e sonhávamos em fechar o negócio em 30 dias. Mas então tudo desabou. Ao analisar nossos extratos bancários com o agente de crédito, notei transferências estranhas, milhares de dólares saindo do fundo da nossa casa para uma conta desconhecida. Fiquei arrasada quando percebi que estava indo para o irmão desempregado do Mark, Jake. Em 6 meses, 15 mil dólares das nossas economias arduamente conquistadas desapareceram sem que eu percebesse. Quando confrontei Mark, seu silêncio foi mais forte do que palavras. Ele admitiu ter enviado dinheiro secretamente para Jake, justificando-o com lealdade familiar. Mas Jake não lutava para sobreviver, ele vivia luxuosamente, comprando aparelhos caros, recusando empregos, enquanto Mark e eu suportávamos uma vida reduzida ao mínimo. Aquela traição nos separou. Como reconstruir a confiança depois que seu cônjuge rouba o futuro que vocês estavam construindo juntos? Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Por 3 longos anos, Mark e eu vivemos uma vida reduzida ao essencial, tudo pelo sonho de ter nossa primeira casa. Se alguém tivesse-me dito há 5 anos que comeríamos macarrão instantâneo quase todas as noites, usaríamos as mesmas roupas repetidamente e cancelaríamos férias sem remorso, eu provavelmente não teria acreditado. No entanto, essa era a nossa realidade. Cada dólar contava. Nada de comida para viagem, nada de ir tomar café, nada de noites de cinema fora do apartamento. Dirigíamos carros que gemiam e gemiam a cada quilômetro. O rangido do velho Ford F-150 de Mark soava mais como um cortador de grama do que uma caminhonete confiável. A luz de verificação do motor do meu próprio veículo estava acesa há mais de 2 anos. O ar-condicionado pifou, então abaixamos os vidros e enfrentamos o calor, porque cada centavo ia para o fundo da nossa casa. Nossos domingos eram dedicados à preparação de refeições sob a luz fraca e bruxuleante da cozinha. Almoços recheados de sobras e ovos cozidos. Cada roupa de trabalho cuidadosamente trocada, ainda manchada de semanas atrás, mas mantida por pura força de vontade. Nossos amigos pararam de nos convidar para sair porque sempre dizíamos não e, francamente, não podíamos nos dar ao luxo de dizer sim. A incerteza do nosso futuro financeiro dançava como uma sombra em cada decisão que tomávamos. Mas esse sacrifício, essa casca implacável de privação, era alimentado pela esperança. A esperança de que em breve cruzaríamos a porta de uma casa que fosse verdadeiramente nossa. Uma casa com um quintal cercado para Rex, nosso amado cachorro, e comodos grandes o suficiente para a família que sonhávamos em formar. Esse sonho era o pulsar de cada respiração exausta que dávamos. No dia em que encontramos a casa, era tudo o que desejávamos. Nada extravagante, apenas um modesto rancho de 3 quartos em um distrito escolar decente. O tipo de lugar onde o amor e as memórias poderiam crescer. Fizemos nossa oferta e esperamos, nosso futuro dependia daquelas poucas semanas. Quando a oferta foi aceita, uma onda de alívio e entusiasmo nos invadiu. Poderíamos finalmente parar de viver à custa de dinheiro e começar a construir uma vida. E então o pesadelo começou. Sentado com o nosso agente de crédito, examinando os extratos bancários, senti um nó na garganta. Havia transações que não faziam sentido, dinheiro misteriosamente desaparecido. A princípio, pensei que fosse um erro bancário ou fraude.
Mas a realidade me atingiu como um soco no estômago. $15.000 haviam sido discretamente desviados para o irmão de Mark, Jake, ao longo de 6 meses, sem meu conhecimento. O choque se transformou em traição. Como poderia o homem em quem eu confiava, que compartilhava todos os sacrifícios comigo, quebrar nosso pacto tácito? O dinheiro pelo qual lutávamos estava desaparecendo, canalizado para as mãos irresponsáveis de um irmão. Liguei para o Mark. O silêncio do outro lado da linha gritava mais alto do que qualquer discussão. Quando ele finalmente disse, conversamos quando eu chegar em casa, eu sabia que não havia desculpa para desfazer aquela teia de mentiras. Lembro-me de estar sentada no banco, com lágrimas borrando os números, o coração despedaçado pela verdade e me perguntando como juntar os cacos. As justificativas de Mark eram angustiantes e irritantes. Responsabilidades familiares, disse ele. Jake ficaria sem teto sem ajuda. Mas como conciliar isso com carros churrados, comida barata e refeições puladas só para economizar? E o pagamento de horas extras, dinheiro que Mark prometeu que dobraria o fundo da nossa casa, era canalizado para o estilo de vida luxuoso de Jake. Questionei cada esperança que tínhamos, cada promessa que fizemos. Em meio à tempestade de emoções, uma parte de mim lutava para entender a culpa de Mark e sua dívida de lealdade à família. Mas a dor e a raiva eram avassaladoras. Aquilo era mais do que uma traição financeira, era uma fratura nos alicerces do nosso casamento. Enquanto eu arrumava a mala e ia para a casa da Sarah, minha melhor amiga que se tornara minha âncora, o peso da perda era diferente de tudo que eu já havia sentido. Não apenas a perda do dinheiro ou da casa, mas a perda da confiança, da segurança e da familiaridade de um parceiro. Nossa casa, antes um santuário, parecia um campo de batalha. Sarah ouviu sem julgar, oferecendo sorvete e apoio silencioso. Sua presença foi um bálsamo para minhas feridas abertas, mesmo quando o futuro parecia incerto e sombrio. Foi ali, no silêncio do seu quarto de hóspedes, que percebi que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de sobrevivência. A sobrevivência das minhas esperanças, da minha sanidade e do meu senso de identidade após uma traição tão avassaladora. E assim a história se desenrola, não apenas de sonhos arruinados, mas de escolhas dolorosas, corações partidos e a jornada rumo à cura. Mas este capítulo é só o começo. O dia em que descobri que o dinheiro da nossa casa estava desaparecendo foi o dia em que meu mundo desmoronou. Eu estava sentada com nossa agente de crédito no banco, uma mulher cujo profissionalismo calmo contrastava fortemente com a tempestade dentro de mim, quando ela levantou os olhos dos extratos e disse: há algumas discrepâncias aqui. Discrepâncias. Só a palavra já era um soco no meu estômago. Eu havia monitorado meticulosamente cada centavo que entrava naquela conta nos últimos 3 anos. Cada corte de despesas, cada refeição preparada em casa, cada ida ao café evitada, tudo levou a este momento, nossas economias. No entanto, lá estava. Transferências inexplicáveis rotuladas como contas de serviços públicos, compras de supermercado, consertos de carro, emergências, tudo drenando o nosso pé de meia suado. Fiquei sem fôlego quando o agente de crédito me mostrou para onde o dinheiro estava indo. Reconheci imediatamente uma conta externa, era a do Jake, irmão do Mark. Durante 6 meses, $15.000 haviam desaparecido discretamente do fundo da nossa casa. Não se tratava de um erro ou roubo de identidade. Era deliberado, secreto. Lembro-me das minhas mãos tremendo enquanto discava o número do Mark, minha voz quase um sussurro ao telefone. Por que você está enviando dinheiro para a conta do Jake? Silêncio. Não hesitação, silêncio carregado de culpa consciente. Conversamos quando eu chegar em casa, disse ele finalmente, com a voz monótona, e então desligou. Naquele dia, o financiamento da casa parecia mais distante do que nunca, mas pior ainda era a ruptura crescente em nosso casamento. Examinei cada extrato bancário, certa de que devia ter deixado passar alguma coisa, mas a verdade era inegável. As transferências aumentaram de $500 para $3.000 por mês, sempre justificadas como despesas domésticas, mas todas indo para um irmão desempregado que não havia se candidatado a empregos e morava em um apartamento caro, enquanto Mark e eu lutávamos para viver frugalmente em um apartamento apertado de 60 metros quadrados.
O estilo de vida de Jake era um contraste gritante. Só o seu sistema de jogos poderia ter financiado nossas compras por meses. Sua coleção de quadrinhos vintage, suas saídas à noite com os amigos, suas roupas novas em reuniões de família, tudo comprado com dinheiro que deveríamos ter investido em nosso futuro. A traição era profunda, não apenas o roubo financeiro, mas a confiança abalada. A negação inicial de Mark, sua atitude defensiva quando questionei, tudo era muito claro. Você não entende o que é família, disse ele, Jake ficaria sem teto sem a minha ajuda. Mas a que custo? Meu coração doía ao saber que tínhamos nós sacrificado tanto para construir uma fundação, apenas para vê-la ruir em silêncio. Naquela noite, o apartamento parecia sufocante. Arrumei uma mala e fui morar com minha melhor amiga, Sarah, buscando consolo em sua presença compreensiva. Enquanto tentava processar a traição, percebi que não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de lealdade, promessas quebradas e um futuro roubado por uma decepção. Mais tarde, liguei para Linda, a mãe de Mark, o pilar em que eu achava que poderia me apoiar. Sua voz tremeu de choque e raiva quando contei tudo. Ela não tinha ideia sobre as transferências de dinheiro, nem sobre o estilo de vida de Jake ou sobre o apoio secreto de Mark. A distância entre nós parecia maior do que nunca. E, no entanto, a história estava apenas começando a se desenrolar. A família logo seria arrastada para o caos e a verdadeira dimensão da mentira de Jake repercutiria em todas as nossas vidas. No momento em que Mark finalmente admitiu ter enviado dinheiro para seu irmão Jake, o mundo ao meu redor pareceu se desfazer em fragmentos de descrença e traição. Sentei-me diante dele, o mesmo homem que me prometera um futuro, agora um estranho carregando confissões que cortam mais fundo do que qualquer lamina. Seu rosto perdeu a cor. O silêncio que preenchia o ambiente entre nós era carregado de culpa e arrependimento. Já fomos parceiros unidos por um propósito, mas naquela noite me senti mais sozinho do que nunca. A própria base do nosso casamento, a confiança e o sonho compartilhado da casa própria havia sido minada por segredos que ele havia escondido por 6 longos meses. A defesa de Mark se baseava em lealdade familiar. Jake estaria sem teto nas ruas sem a minha ajuda, insistiu. Você não entende, sou filho único. Sei como é ter responsabilidades familiares. Suas palavras ecoavam com pesar, mas pareciam justificativa para quebrar o pacto sagrado que fizemos. Ele me disse que Jake estava procurando emprego ativamente, pintando imagens vagas de promessas nas quais eu queria desesperadamente acreditar. Mas a verdade foi descoberta aos poucos. Jake não havia se candidatado a lugar nenhum, preferindo ficar em um apartamento caro, pago com nossas economias roubadas. Seu equipamento de jogos caro, suas saídas à noite com os amigos, suas roupas novas, tudo contava a história de um homem que exigia esmolas e se recusava a assumir responsabilidades. Fiquei às voltas com 2 verdades insuportáveis, a dura realidade da imprudência de Jake e a dolorosa constatação de que Mark, o homem em quem eu mais confiava, estava permitindo essa autodestruição às custas do nosso futuro. Nossas discussões se alastraram noite adentro, palavras atiradas como armas. Mark me acusou de policiar nossas finanças, de falta de compaixão. Eu o acusei de traição, de roubar a vida que construímos juntos. O abismo entre nós aumentava a cada hora que passava. Apanhadas nessa tempestade, ouviam-se as vozes de outras pessoas, a mãe de Mark, Linda, o padrasto dele e pessoas próximas da família. A confusão e a indignação deles refletiam a minha. Linda, antes uma presença reconfortante, agora uma espectadora em conflito, forçada a encarar as verdades cruéis sobre os filhos. Percebi pela primeira vez o peso que Mark carregava desde a infância. Criada em uma família fragmentada, Mark sentia a responsabilidade vitalícia de proteger Jake, de protegê-lo das consequências que outros lhe imporiam. Sua capacidade de lidar com isso não vinha da maldade, mas de um sentimento de culpa e medo profundamente arraigados. No entanto, esse amor e essa proteção tiveram um custo exorbitante. Essa revelação me forçou a confrontar não apenas as ações de Mark, mas também os padrões que definiram sua vida, padrões que eu não havia compreendido completamente até então. O homem que traiu nossa confiança também era um homem preso em um ciclo de disfunção familiar, tentando desesperadamente manter seu mundo unido, mas me arrastando junto com ele.
Quando a noite terminou e eu fiz as malas para ir à casa de Sarah, percebi que salvar nosso casamento significaria enfrentar não apenas a traição de Mark, mas a complexa história que o ligava à sua família. O dia em que nossa família se reuniu para confrontar a verdade foi nada menos que um pesadelo que eu jamais imaginei viver. A casa estava tomada por uma tensão mais densa que o calor do verão, enquanto os familiares de Mark começavam a compreender a realidade que se ocultava sob anos de silêncio e desculpas. Sua mãe, Linda, tomou a iniciativa. Sua determinação silenciosa, porém feroz, de expor a verdade, revelando as rachaduras há muito enterradas em nossas vidas. Entrei na conversa por videochamada da casa de Sarah, observando os rostos que eu só via em reuniões de família se endurecerem de choque, decepção e frustração crescente. Lá estavam a tia Carol, o padrasto de Mark, o tio Mike, todos rostos que refletiam a mistura amarga de descrença e raiva que eu sentia fervilhar dentro de mim. Jake chegou atrasado, com sua atitude descuidada palpável mesmo através da tela. Ele usava um moletom novinho em folha, presunçoso e indiferente, fingindo ignorância diante da tempestade que o cercava. Suas palavras me atingiram como um soco, acusando-me de egoísmo, chamando-me de boba e zombando da minha raiva por alguns milhares de dólares, como se nossos sacrifícios não valessem nada. Mark permaneceu em silêncio, evitando meu olhar, seu silêncio mais alto do que qualquer defesa. Meu coração se partiu novamente ao perceber que o desrespeito de Jake era permitido pelo homem que eu amava, que se recusava a me defender. A família confrontou Jake em todas as frentes, sua recusa em aceitar um emprego, seus delírios de grandeza sobre cargos de gerência e seu desperdício imprudente do próprio dinheiro que lhe demos. Mas o maior choque veio quando Linda revelou o fundo fiduciário intocado de $35.000 de Jake, dinheiro que ele se recusava a usar para sua sobrevivência básica, mas alegava que apenas emergências justificavam sua acumulação. Era impressionante, ele estava roubando nosso futuro enquanto se sentava sobre uma pilha de sua própria herança. Essa revelação desencadeou o caos. A atitude defensiva de Jake colidiu brutalmente com as exigências da família por responsabilidade. Mark também me chocou ao defender o direito de Jake de manter o fundo fiduciário intacto, argumentando que a pressão da família para usá-lo para as despesas do dia-a-dia era equivocada. Ouvir o homem em quem eu confiava desculpar tamanho egoísmo foi devastador. Desabei durante a ligação, chorando diante da profunda injustiça dos anos de sacrifício que Mark e eu suportamos enquanto Jake vivia uma vida de direitos. A raiva de Linda era intensa, seus planos de confrontar Jake, estabelecer limites firmes e parar de tolerar seu comportamento destrutivo me deram um vislumbre de esperança em meio à dor. No entanto, mesmo com a união da família, as fraturas se aprofundaram. A incapacidade de Mark de responsabilizar Jake me deixou isolada. O homem que deveria ter sido meu parceiro parecia preso entre a lealdade ao irmão e os votos que me fizera, preso em um limbo doloroso. Quando Mark voltou ao apartamento de Sarah, na esperança de esclarecer as coisas com a presença de Jake, vi claramente como nossa aliança havia se rompido. Jake partiu para a ofensiva, atacando com palavras cruéis e mentiras, enquanto Mark permaneceu passivo, uma testemunha silenciosa da minha humilhação. Aquela noite destruiu todas as ilusões que eu ainda tinha, foi um acerto de contas doloroso. Eu sabia que não poderia permanecer em um casamento onde meu valor era tão levianamente desprezado. Ao me afastar daquela reunião, o peso de anos de mentiras, traições e negações pesava sobre meus ombros. Mas, por trás da mágoa, ardia uma chama tênue e teimosa de resiliência. A verdade sobre a vida de Jake era mais sombria do que eu jamais poderia imaginar e não se tratava apenas de preguiça ou arrogância. Era vício. Um vício profundo e autodestrutivo em jogos de azar que ele escondeu de todos nós por anos, muito antes do dinheiro da casa começar a desaparecer. Mark veio até mim uma noite, destruído e exausto, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a respiração ofegante e incontrolável. Eu nunca o tinha visto tão vulnerável. Ele revelou a verdade devastadora. Jake não tinha apenas perdido o emprego, ele tinha sido demitido por roubar ferramentas e equipamentos do trabalho. Pequenas coisas que se acumularam foram levadas ao longo de semanas e descobertas por câmaras de segurança. Seu empregador lhe deu uma chance, mas Jake a desperdiçou e, desta vez, a polícia foi chamada. Nosso pesadelo estava longe de acabar.
Mais devastadora foi a revelação de que o dinheiro que Mark estava enviando não estava sendo usado para pagar o aluguel, as compras de supermercado ou mesmo para a procura de emprego de Jake, mas para pagar as crescentes dívidas de jogo. Ligações ameaçadoras para a casa de Linda, de credores furiosos chamados Tony e Mike, ameaçando Jake e, por associação, Mark e a família. O homem por quem eu lutava, meu marido, estava alimentando um ciclo perigoso que colocava todos nós em risco. A sombra do vício em jogos de azar de Jake explicava muita coisa, a recusa imprudente de empregos estáveis, o caro PlayStation 5 e os ingressos para shows financiados com dinheiro roubado, e as mentiras alimentadas por uma família desesperada para acreditar que as coisas iriam melhorar. Senti uma mistura desconcertante de raiva pelas escolhas de Jake, tristeza pela luta de décadas de Mark para salvar seu irmão e terror sobre o que essa escuridão significava para nossa segurança e nosso futuro. Em conversas chorosas que se estendiam por horas, Mark compartilhou o fardo de sua vida. Desde pequenos, ele protegia Jake das consequências de pequenos furtos e problemas escolares a prestações de carro e custas judiciais. Um padrão de permissividade impregnado de culpa e amor, mas que agora quase destruía seu casamento e nossos sonhos. Cada revelação destruía minha esperança. O homem em quem eu queria acreditar sentia-se enredado em uma teia de disfunção familiar e vício muito mais profunda do que eu jamais conhecera. Meu coração doía pelos dois, Mark, preso por sua lealdade, e Jake, consumido por seus demónios. Compreendi então que nos salvar exigiria mais do que dinheiro devolvido ou promessas feitas. Exigiria confrontar o vício de frente, exigir responsabilidade e reconstruir a confiança a partir dos destroços. Seria um caminho longo e doloroso, um caminho que eu não tinha certeza se conseguiríamos trilhar juntos, mas me agarrei àquela frágil esperança. Depois de dias sombrios, repletos de raiva, traição e sofrimento, uma luz lenta e frágil começou a brilhar no horizonte. O perdão não foi uma decisão repentina ou fácil, foi uma jornada através de camadas de dor, dúvida e sonhos desfeitos. Mas, de alguma forma, com determinação e honestidade crua, Mark e eu começamos a traçar um caminho rumo à cura. O compromisso de Mark com a mudança era tangível. Ele abraçou a terapia individual com uma sinceridade que me surpreendeu, confrontando a culpa profundamente arraigada e os padrões de permissividade que há muito governavam seu relacionamento com Jake. Cada sessão revelava camadas de negação, forçando-o a encarar verdades incomodas sobre seu passado e seu papel tanto na ruína de seu irmão quanto em nosso casamento desfeito. Eu também embarquei no meu próprio caminho. A terapia de casal se tornou um espaço onde podíamos conversar sem julgamentos, desvendando as emoções emaranhadas que o silêncio havia soterrado. Conversamos sobre perdas. A perda de confiança, de tempo e da vida que havíamos imaginado, bem como sobre esperança, a esperança de reconstruir mais fortes e mais sábios. Nossa parceria renovada não foi isenta de dificuldades. Velhas feridas vieram à tona, a tentação de recuar para a amargura pairava sobre nós. Discussões ainda surgiam, mas por trás da tensão havia um respeito renovado pela abertura e pela responsabilidade. Juntos, traçamos limites claros, incluindo um acordo pós-nupcial que protegia nossos bens e nossas decisões futuras. Um decreto que proibia que nenhum de nós concedesse apoio financeiro à família sem consentimento mútuo, uma linha traçada na areia para salvaguardar o que estamos reconstruindo. Ao nosso redor, figuras de apoio como Linda e o padrasto de Mark desempenharam papéis cruciais. Sua firme determinação em responsabilizar Jake, em não mais permitir seu comportamento destrutivo, criou uma rede de limites que impulsionou uma mudança real. A aceitação de Jake por ajuda, participando de reuniões de recuperação de dependentes de jogos de azar, conseguindo um emprego e fazendo a restituição, marcou os primeiros passos dolorosos em direção à responsabilidade. No entanto, o caminho a seguir ainda é longo. Nosso sonho da casa própria está suspenso por tempo indeterminado. Enquanto reconstruímos nossas economias, lidamos com o aumento dos aluguéis e lidamos com a incerteza constante. Cada dólar agora é guardado com cuidado e vigilância, e cada transação é transparente e compartilhada. Em alguns dias, o peso do que foi perdido ameaça-me oprimir. Mas a cada pequena vitória, Mark abrindo mão de horas extras para priorizar a família, noites passadas em conversas honestas em vez de silêncio, eu me agarro ao frágil fio de esperança de que esta história quebrada possa se tornar uma história de resiliência e redenção.
Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio significa muito para nós e agradecemos muito por você fazer parte desta jornada. Se você achou esta história significativa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Seus comentários e feedback são incrivelmente valiosos, então deixe sua opinião abaixo para nos ajudar a melhorar e crescer. Juntos, podemos construir uma comunidade que se apoia e inspira mutuamente. Obrigado novamente por assistir.